muitas perguntas sobre como implantar a cultura de feedback dentro da farmácia de manipulação. Algumas farmácias tentaram, iniciaram, não conseguiram manter, porque antes de mais nada, antes de pensar na cultura do feedback, a gente precisa pensar naquilo que já foi falado aqui em outros vídeos, no posicionamento da sua marca empregadora. E você precisa ter alguém que vai ser o guardião dessa tarefa, assim como nós somos aqui as guardiãs da sua farmácia. Então pensa aí em qual pessoa que você vai nomear, que você vai dar essa tarefa como a missão de vida dela, de acompanhar o colaborador, de acompanhar o gestor em todo o processo de cultura e desenvolvimento do feedback. Tá, Jéssica, mas e aí, como que eu vou implantar? Eu já tentei, eu já treinei, já fiz curso, mas eu não consegui implantar na minha farmácia. Bom, primeiro vamos entender o porquê utilizar o feedback. Aonde o feedback pode te ajudar? Ele pode te ajudar no realinhamento das expectativas do colaborador a qualquer momento na sua farmácia, seja, sei lá, por exemplo, ele está com 10 anos de empresa, 5 anos de empresa, seja no momento de fazer uma promoção, seja no momento também de fazer uma ação corretiva, uma suspensão, algum momento que teve alguma não conformidade em algum processo, você pode utilizar o feedback. E também você pode e deve utilizar o feedback no momento da experiência do colaborador. No meu ponto de vista, esse é o momento mais importante de todos os outros momentos, que é onde você vai acompanhar de pertinho aquele colaborador, vai olhar olho no olho, falar como ele está indo, como ele não está indo, o que ele tem que mudar, e ele também vai ter a oportunidade de contar para você a experiência dele e escrever isso no feedback. Esse é um dos exemplos. Um outro exemplo, um outro momento que é importantíssimo você ter um feedback, uma cultura de feedback na sua empresa, é também pelas questões trabalhistas, porque elas existem. Por mais que você vai implantar a cultura do employer branding aí na farmácia, pode acontecer sim de você ainda receber uma ação trabalhista, alguma outra coisa, porque nem sempre nós iremos agradar todas as pessoas, né? Nem Jesus agradou, você sabe bem disso, né? Então, faz parte. Já estou aqui contratando isso com vocês para não ficar aquele negócio romantizado, que é perfeito, que é lindo. Tudo que a gente ensina aqui para vocês é uma tentativa sempre contínua de fazer o melhor dentro da organização. O feedback nada mais é do que uma oportunidade de fazer o realinhamento de expectativas entre o empregador e o empregado. Então é uma oportunidade de vocês reavaliarem as condições de trabalho e também o desempenho produtivo desse colaborador. Ao invés de você fazer esse feedback verbalmente, que eu sei que você já faz isso várias vezes, tanto como dono de farmácia, como gestor, todos fazem feedback de forma verbal e até informal. Quando eu digo verbal e informal, é porque não está documentado. E a gente sabe que para qualquer ação trabalhista, para tudo nessa vida, registro, né? É o que não falta na farmácia de manipulação. Papel, registro, registro, registro. Então, mais um registro aí para você colocar dentro dos critérios aí da sua farmácia de manipulação, das documentações da farmácia de manipulação. Então, você que já está aqui acostumado com a gente e com os meus vídeos, já sabe que tem que estar com papel e caneta na mão ou com um computador aí para começar a praticar já o exercício. Eu vou te explicar agora como fazer uma estrutura para esse feedback, vou dar o exemplo de um caso e você que é novo aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com mais parceiros aí do nosso segmento magistral. Ah, e assista também os outros vídeos que vão complementar tudo que eu estou falando aqui. Vai lá, corre lá e depois volta para esse vídeo que eu vou ficar aqui te esperando. A estrutura eu vou também deixar aqui do lado para vocês acompanharem, tá? Então, como que você vai montar esse feedback para depois pensar na comunicação verbal desse feedback? Primeiro, se o feedback é no período de experiência, o primeiro feedback você vai pontuar a jornada da experiência toda desse colaborador, seja 15 dias,
seja 30 dias. Quando ele iniciou, em qual atividade que ele estava, se ele estava na rotulagem, se ele estava na pesagem, se ele já entrou como farmacêutico, você vai pontuar no início do feedback também a área que ele entrou e o que ele estava executando no início. E como era o desempenho dele, tanto comportamental quanto técnico, né? A habilidade dele naquilo que ele está exercendo na farmácia, ok? Então, no primeiro parágrafo do feedback, você já vai colocar essas informações, quando ele entrou, onde ele trabalha e como é o rendimento dele. Se tem alguma coisa para ser ajustada, no próximo parágrafo, a dica que eu dou sempre para os meus clientes é contudo, vírgula. Aí você começa a pontuar cada situação que precisa ser melhorada, que precisa ser realinhada. Então, eu dou sempre essa dica, coloca a palavra contudo, ou seja, ele faz tudo isso, ele é maravilhoso, ele está há pouco tempo, porém, todavia, entretanto, isso tem atrapalhado no desempenho dele profissional. E aí você vai pontuar qual é o desempenho. Se é em questão de qualidade em processo, se é em questão de produtividade, de ritmo, de entrega, ou se é comportamental. E aí você vai ver caso a caso. Vamos supor que seja comportamental. É importante que você deixe claro, tenha clareza ali, que tipo de comportamento que está impedindo o rendimento dele. Vamos supor que ele está na produção, ele é encapsulador, só que ele fala muito. É o comportamento. E se isso está interferindo no processo produtivo, você vai pontuar exatamente assim. Mas Jéssica, eu vou falar claramente que ele... Vai! A cultura de feedback é isso, é levar a transparência na comunicação e no momento de realinhar as expectativas. Então você vai dizer claramente que é necessário diminuir as conversas durante o processo produtivo, pois isso tem impactado no resultado final da entrega do produto. É assim que você vai colocar lá, deste jeitinho. Vamos supor que não é uma questão comportamental, é mais técnica, tem mais a ver com a habilidade, com o ritmo produtivo desse colaborador. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a meta de produtividade que tem, se você já tem, perfeito, você vai colocar no seu feedback a meta de produtividade durante o primeiro mês de experiência é de tantas fórmulas por hora e por aí vai. E aí você vai colocar o resultado que ele está gerando, que ele poderia estar minimamente dentro desse parâmetro e ele não está. E aí você vai colocar claramente essa informação também, ok? Então você segue o feedback pontuando a jornada, quando ele é um colaborador novo ou quando é o primeiro feedback. Quando você nunca fez um feedback, no primeiro feedback você precisa relacionar a jornada. Vamos supor que é um cara que está aí há 5 anos na empresa e você nunca fez feedback com ele. Você vai pegar e colocar toda a jornada. Mas Jéssica, eu não lembro, ele entrou faz tanto tempo. Algum registro na sua memória sobre esse colaborador você tem, ou o gestor ou quem trabalhou mais próximo dele. Então vai colocar minimamente se ele começou como pesador e foi encapsular, depois ele foi promovido, ele fez faculdade de farmácia, agora ele é gestor da conferência final, da conferência inicial. Você tem que colocar essa jornada, é importante no primeiro feedback. Nos próximos não precisa colocar tudo isso, tá? Mas no primeiro é importante que tenha essa primeira jornada dele. Voltando lá ao assunto do resuminho do primeiro momento que eu expliquei para vocês. Então primeiro você coloca a jornada, os pontos positivos, o desempenho dele, usa a palavra contudo, vírgula, para pontuar as situações e pontua claramente cada situação. Até aí tudo jóia. Vamos para a próxima etapa que eu vou continuar deixando aqui para vocês no vídeo. A próxima etapa, o próximo campo aqui é as prioridades da área. Esse primeiro campo você coloca todo o feedback. Também você vai falar nessa parte, depois do contudo, quais são as principais atividades desse colaborador dentro da área que ele está e o que vocês esperam também dele. E na prioridade vai ser tipo os tópicos da atividade, aquilo que ele precisa focar de verdade, que não dá para abrir mão na área dele. E também aquilo que de repente ele não está se atentando a fazer. Então você coloca nessa parte de prioridades. O terceiro campo aqui é o plano de ação para a mudança de comportamento.
E essa mudança de comportamento não é só o comportamento propriamente dito, mas também o comportamento que interfere na parte técnica, na parte produtiva desse colaborador. Vamos supor que foi uma questão de comportamento, né? Que ele precisa desenvolver, sei lá, inteligência emocional, que ele tem que melhorar a relação dele com as outras pessoas, melhorar a comunicação. Aqui, por exemplo, você poderia sugerir um treinamento, um livro, alguma ação que ele vai ter que fazer até o próximo feedback para te dar um retorno e você começar a notar a mudança de comportamento dele. Caso ele não faça, lógico, vai aparecer no próximo feedback. E se ele continuar não fazendo, você já sabe que através dos feedbacks, aquele colaborador não atende às mudanças esperadas para a organização. E o próximo passo você já sabe qual vai ser, né? Fazer o encaminhamento para uma entrevista de desligamento. Nossa, mas Jéssica, só por conta do plano de ação? Claro, se ele está ali desenvolvendo um trabalho, precisa melhorar, está interferindo no processo produtivo e você já deu a tarefa, já sinalizou, você precisa criar um plano de substituição para esse colaborador e deixar claro para ele também isso no feedback. Eu já fiz isso com alguns colaboradores meus diretos da minha área de marketing. Você não está indo bem, a gente já planejou, já ajustou. Se a gente não conseguir ajustar isso nos próximos meses, a gente vai precisar pensar em trocar você desse jeito, colocar uma outra pessoa que consiga atender essa expectativa que eu tenho que hoje você não consegue. Se desde o primeiro feedback você for transparente com o seu colaborador, ele simplesmente só vai baixar a cabeça, ele só vai concordar com você e vai falar, realmente, eu tentei, eu fiz, eu tenho medo, eu não consigo, não é pra mim. Vai ser esses tipos de respostas que vocês vão receber dentro do feedback nessas situações. Agora, esse último campo, que é o parecer favorável, né, que o gestor tem em relação a esse colaborador, parece que é a mesma coisa que a gente falou no início, mas não. Aqui você vai deixar para colocar aquela coisa bem bonita, caprichada, legal, para deixar aquele colaborador super nas alturas mesmo, para ele ver que depois da bronca que você deu, depois do plano de ação que você vai fazer ele sair da zona de conforto para ele mudar, ele tem muitas coisas boas. Porque qual é o comum normalmente? A gente recebe um feedback para fazer alinhamento de expectativa. Aí quando pega na ferida, naquilo que a gente não gosta, que magoa a gente faz o quê? Se retrai, fica na defensiva, fica chateado. E aí quando eu venho trazendo um parecer favorável, eu vou ressaltando, relembrando aquele colaborador as coisas boas que ele tem, que ele oferece para a organização. Porque afinal de contas, todas as pessoas têm um lado bom, têm algo bom para oferecer, têm uma intenção positiva. Em tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. E ele também tem uma intenção positiva no que ele está fazendo. No final da estrutura do feedback é importante ter os campos de assinaturas do gestor, né? Ou se tem algum outro líder ou algum outro encarregado, o campo também do próprio colaborador que está recebendo o feedback e também do dono de farmácia. É interessante, se você preferir, fica bem legal, fica bem mais estruturado. Depois do campo de assinatura, você pode colocar embaixo o posicionamento da sua marca, a missão da sua marca, o propósito da sua marca. E aí você vai criar uma frase abaixo, pedindo para o colaborador dizer como que é para ele fazer parte desse propósito, desse posicionamento, dessa missão. E ele vai escrever ali, ó, com a sua própria mão direitinho, como é que está sendo para ele. Ele vai receber o feedback verbal, vai ler o feedback por escrito. Você, como gestor, também pode ler o feedback novamente depois de ter feito a parte verbal e pedir para ele escrever. Nesse momento, é muito importante porque você, como gestor e dono de farmácia, vai perceber aquela percepção da sua marca empregadora e perceber também o quanto ele está dentro ou não. Porque por mais que a gente utilize várias ferramentas na hora do processo seletivo, na hora de divulgar a vaga, a gente pode, querendo ou não, deixar passar batido algum ponto que a gente não conseguiu notar. E é natural isso acontecer. E também pode acontecer desse candidato ou candidata ser um excelente ator, uma excelente atriz. E por mais que a gente utilize todas as ferramentas, a gente vai ser enganado. Isso acontece, dói meu coração, mas acontece, né? Acontece. Então você vai conseguir,
com a resposta desse colaborador, medir também essa percepção se ele está dentro ou fora do propósito do seu negócio. E você pede para ele também durante o feedback, dar um feedback sobre a experiência com a empresa, sobre a experiência com os gestores e se ele está com alguma dificuldade ou não. E você anota e deixa registrado, bonitinho, pede para ele assinar e guarda esse feedback. No próximo mês, ele estando em experiência, faz o novo feedback. Jéssica, mas eu vou ter que fazer feedback, ele tá indo bem, tá tudo maravilhoso, sabe, o cara é muito bom. Faz colocando que tá tudo bem, que tá perfeito, que ele aumentou a produtividade, isso e aquilo, e pede para ele assinar. E o terceiro feedback, basicamente, se ele estiver indo bem, vai ser um feedback que vai ser positivo, ele vai passar a experiência. E é o momento de você fazer um elo, de dar parabéns, de dar aquele abraço. Só para corrigir, não só nesse momento, tá? Você pode dar abraço em qualquer feedback que você quiser. É até legal para criar essa conexão com o colaborador. Mas no último, passando essa fase da experiência, dar aquele parabéns, aquele abraço, valida e deixa o clima totalmente diferente, porque durante a experiência o colaborador está super tenso, preocupado se vai passar a experiência ou não, que tem um boleto para pagar, que tem a faculdade e que se não der certo, como que ele vai fazer para conseguir outro emprego. Quando você faz essa conexão no último feedback, dá parabéns e abraça, quebra tudo isso. Toda essa tensão, ela vai caindo por terra. Você deve estar aí pensando, Jéssica, durante a experiência até tranquilo fazer o feedback. E agora quando for pegar uns casos aí mais complexos, que não tem mais jeito, que a pessoa tá me dando muita dor de cabeça? Bom, primeiro de tudo você vai ter que pensar bem como estruturar esse feedback, principalmente na parte do contudo, como você vai pontuar aí cada situação para ficar muito claro. E aqui no nosso canal a gente já comentou um pouquinho sobre uma ferramenta chamada Storytelling. Então é importante que você se prepare antes, treine antes se você estiver com medo, inseguro, leve uma outra pessoa junto com você para acompanhar esse feedback, não só nesse feedback mais complexo, mas também em todos. É sempre legal ter um outro parceiro estratégico do seu lado acompanhando esse feedback para que a percepção dele também faça parte da avaliação. Então não se esqueça, toda vez que fizer um feedback, tenha um parceiro estratégico junto com você. E aí, tá preparado já para fazer o seu primeiro feedback? Eu espero que sim e eu quero saber como é que foi essa experiência. Então, se você tiver ainda alguma dúvida de como fazer o feedback, deixa sua pergunta aqui no comentário. E não se esqueça de ativar as notificações para conseguir continuar recebendo os nossos vídeos. Deixe seu like aqui e compartilhe com outros farmacêuticos, com outros gestores do nosso segmento, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E eu espero você até o próximo vídeo!